Olá você, grande abraço, obrigado especialmente pela sua companhia que é contínua já na quarta semana do Pré-ENEM e FPR Eureka. Quarta semana de atividades de horário especial, especialíssimo porque estamos num pequeno recesso, alguns professores em viagem, necessário, como é o caso de Gerald, que daqui a pouquinho também nos deixa, rumo à Amazônia, para onde ele vai, para aquele paraíso esverdeado. Daqui a pouquinho ele fala sobre isso também, dando o seu alô. Mas a você que está conosco, receba esse carinho, você que está conosco agora ao vivo, você nos acompanha nos polos do IFPR, também nos acompanha pelo YouTube, ao vivo, todos os dias, das 14 até às 16 horas e 45 minutos. Os nossos queridos que estão na Paraná, na TV Educativa, diariamente, de segunda a sexta, às 4 da tarde, e também a reprise às 2 da manhã, madrugada. Você que é notívago ou que gosta de estender o seu expediente noturno, nos acompanha às 2 da manhã, sim, pela TV Sinal, TV da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 19, domingo especialmente das 19 às 23 horas e 40 minutos, excepcional. Eu vou saudar agora o amigo Geraldo, já que eu falei nele, direito de resposta. Direito de resposta, diga lá. Ó, todo mundo... Pra onde você vai? Esverdeado, amigo. Não, e o pessoal em depressão, com insônia, aparecia 2 horas da manhã, né? Tranquilamente. Tranquilo, né? A gente está indo numa expedição internacional para a Amazônia, um encontro com o grupo em Porto Velho, para acompanhar onça e puma. Que beleza, hein? Lembra que a gente fez, inclusive, falamos de puma numa dos programas de Eureka lá no Jardim Zoológico. Exatamente, nós estivemos lá no Jardim Zoológico aqui em Curitiba. Você que é de Curitiba, visite ali na região de São José dos Pinhais, Grande Curitiba, o Zoológico Geraldo. Nós estivemos ali com um leão ao fundo, né, Geraldo? Lembra? Nós vamos ali, aquele leão lá atrás e uma cena muito bonita. E tinha um urso também, né? Tinha o Eureka no ar, né? O urso é a tua companhia. Então, quem está ali? Apresente quem está lá, Geraldo. Quem está ali? Então vamos lá, fala você assim, porque agora vai tirar a beleza aqui da gente, né? Vai lá. O pessoal vai ficar todo voltado para a musa, né? Exato. Fala, Paulinha. Diz É sempre muito bom estar aqui com vocês e já sabem, qualquer dúvida é só mandar para a gente, os tutores, que a gente vai estar encaminhando para os professores resolverem durante as aulas. Eles não vão querer mais professor, só tutora, né? 100%. Horário especial essa semana, então, Geraldo está conosco, não estará na sexta, porque ele viajará rumo à Amazônia. Mas amanhã, quem fará dobradinha comigo em redação é o professor Laércio Wolverini, e eu faremos a nossa dobradinha de muitos e muitos anos, na sequência. No primeiro horário, Pedrão e Fábio e Pedrão fazendo o nosso horário da sexta. Vamos trabalhar? Já feitas as apresentações, vamos à sequência, muitas informações, manda para nós, Geraldo. Vamos lá. Temas da aula de hoje, você vai acompanhar conosco os nossos teminhas da aula de hoje. Funções da linguagem, olha, fazendo uma aposta com você. Escreva isso aí no teu material. Você que está conosco, você está chegando agora, hein? Pega esse seu bloco de anotações, seu caderno, escreva lá. Neste ano, no dia 25 de outubro, prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você terá pelo menos uma, se não 2 questões ou até 3 envolvendo as funções da linguagem. Assunto, tema, funções da linguagem, sempre importante. A função fática, que é a da conversa, do diálogo que Geraldo e eu estávamos fazendo há pouco. Função emotiva é função do sentimento do eu. É você emocionado, é a sua poesia íntima. A apelativa é a função da propaganda. Você tem a propaganda no ar, ela se propagando literalmente, ou seja, função conativa ou apelativa, a função do marketing. Depois a metalinguística é a função técnica explicativa, é o que o professor Geraldo fará. Ele vai, como pesquisador, à procura de informações sobre os grandes felinos brasileiros. E ao escrever sobre isso e colocar isso em termos didáticos, em termos de obra literária, o que ele escreveu ali sobre o animal é metalinguística, explicação técnica sobre o animal, sobre a fauna, correto, meu amigo? Exatamente. E que vem a flora também. Muito bem. A função poética é o sentimento coletivo, não é o sentimento individual. A emotiva é o eu, a poética é o nós, ou o todos. E a referencial são as notícias de jornal. O que você viu hoje, o que está acontecendo na imprensa brasileira hoje, é a função denotativa ou referencial. Assunto importante, Geraldo, esse é quentinho, amigo. Esse aparece sempre. Novas tecnologias, as TICs. Lá vai você anotando conosco, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação.
da sociedade brasileira, o seu impacto, os elementos constitutivos do gênero notícia, porque que é o denotativo referencial, o gênero notícia traz para nós exatamente a exploração do fato noticioso, a reportagem, ou seja, a matéria propriamente dita. Depois das conjunções, aqui você tem exatamente algo relativo à gramática, temos uma questão sobre gramática, então envolvendo a conjunção, nesse caso uma conjunção coordenada, certo? Adversativa, essa é a nossa praia de hoje. E, por fim, a compreensão dos objetivos presentes nos variados gêneros textuais. Veja que a nossa aula está boa, né, Geraldo? Quanto à temática, manda ver, meu amigo. Então vamos para a primeira questão resolver. Né? Isso. Dá a provinha, olha para você, referencial, caderno azul, você está nos acompanhando agora, caderno azul. Você tem a questão de número 97. A biosfera, por que você acha que eu escolhi essa, meu amigo? Quer dizer, não fui eu, foi a Denise. E a Denise escolheu bem. Mas veja só. Não. Eu quero que você leia, meu amigão, por favor. Coincidência nada, tudo planejado. Lê, amigão, lê, por favor. Então vamos lá. Lê. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Geraldo, você não ficou surpreso, meu amigo? Como é possível? Porque esse é um enunciado de ciências da natureza, não é? Sim. Esse é um enunciado de biologia? Malus, é um enunciado de vida. Oba! Você que nos assiste, comece a compreender a vida como um todo, porque a vida não tem gavetinhas. Não tem uma rua onde só se pratica biologia, física, química. A vida é uma coisa só. Aliás, eu tenho dito sempre no Brasil onde eu vou, Malus, a biologia não existe sem a física e sem a química. Sem dúvida. E a nossa arma de comunicação oficial do país é o português. É o português. Então você vê, eles escolheram, Geraldo, é interessante, uma questão que traz esse enunciado, e esse é um enunciado técnico, amigo. Concorda comigo? Sim. É um enunciado técnico. Para quê? Para explorar se o aluno de linguagens sabe reconhecer, porque aí é que entram as funções, que entrarão as funções. O aluno precisará reconhecer neste enunciado que tipo de função. Nós apontamos 6 funções. Você viu 6 funções conosco? Repita comigo. Conativa ou apelativa? Pense. Pense. A função do apelo é marketing? É a função do marketing nesse enunciado? Pense. Ou é a função fática? Dialogou com alguém esse enunciado? Ou será a função emotiva? Fez um apelo emocional, estou feliz pelos animais, isso, aquilo, fez? Ou é um sentimento poético, é coletivo? Ou será que trabalhou com uma notícia, uma informação referencial, algo que é pontual? Ou ainda uma explicação técnica? É por aí que você vai resolver e veja como é fácil. Manda para nós, amigão, por favor. Posso comentar uma coisa? Pode, diga. Na dúvida, quebre, desmonte a palavra, olha o radical, olha prefixo, sufixo. Por exemplo, bios, todo mundo sabe que é vida, né? Sim. Esfera de vida. Ou seja, a biosfera ela pode ser entendida, como o texto falou, como um conjunto de ecossistemas, ou como já caiu em vestibular no Brasil, ela pode ser entendida como um único e grande ecossistema, considerando que a Terra é um planeta só. Perfeito. E a vida se manifesta ao longo da Terra. Já, olha, ecossistema é a fusão de 2 palavras. Sistema ecológico. Sistema é tudo que eu isolo para estudo. Então, um sistema ecológico, onde há troca de matéria e energia entre o mundo vivo e não vivo. Vivo, fatores bióticos. Não vivos, fatores físicos e químicos abióticos. Troca-se o quê? Troca-se matéria e energia. Veja que não diz que tamanho ecossistema pode ser uma floresta, mas pode ser um aquário. É um texto técnico. Sim. Então, manda para nós, meu amigo, por favor. Veja só o que você pergunta. Então, com base nisso, veja, trouxe aquele enunciado, você leu. Predomina no texto qual função da linguagem? Isso é direto, o aluno já precisa saber que existem 6 funções. Se ele não souber das 6 funções, ele não vai conseguir resolver. E aí ele vai separar quais funções. Olha aí a primeira, emotiva. Vai, circunda conosco, você que tem esse material. Fática. Muito bem. Poética. Certo? Conativa ou apelativa. Referencial. Muito bem. Como eu resolvo essa fácil questão? É uma questão fácil.
Essa é a questão que o aluno de linguagens não pode errar. O candidato, a grande nota no exame nacional, não pode perder. É claro, se ele não sabe nada acerca das funções, aí você terá dificuldades. Por isso, o que dissemos na abertura da nossa aula? O assunto funções em linguagem é um assunto predominante. Todos os anos, chova, faça sol, ele aparece. Vai aparecer esse ano? Certeza. Então agora vamos por eliminação? Vamos! Então temos uma função, predomina no texto, qual a função da linguagem emotiva? Porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia? Não. Onde é que você viu o autor? Onde é que você viu o eu presente? Tem eu presente quando o professor Geraldo leu? Teve eu presente? Não. Então você simplesmente ignora essa. Ela está errada. Fática. Fática precisa do diálogo. Olha aqui, você vai escrever do lado diálogo, ou seja, conversa. Você conversou com alguém ao ler, Geraldo? Não. Você viu como? Não tem nada. Tira a função fática também, ela não está presente. Veja que essas funções requerem que você anote. E muita gente errou essa questão fácil porque acabou assinalando a fática. Porque não sabia. Função fática é a função do discurso. Qual discurso? Direto, a conversa entre duas pessoas. A função fática é a função do diálogo. Se você não sabe, vai errar sim. Mas na alternativa está até escrito canal de comunicação. Justo, para dar uma pista. Exatamente, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Mas é que aí o candidato, Paula, nesse sentido, ele, desapercebido muitas vezes, acaba anotando porque ele fica assim, eu não conheço, então canal de comunicação, estabelecer uma relação entre mim e o outro. Não, bobagem. Normalmente, alguns alunos erram questões de linguagens, da prova de linguagens, que é a prova com maior índice de erros, de notas mais baixas, porque ficam querendo dificultar ainda mais. Sabe aquela história do aluno que sabe bastante? Então ele vai chegar e não, tá fácil demais, é muito fácil, é pegadinha. Não tem pegadinha, não tem, esqueça, não tem isso. É direto, livre e reto, não tem. Então não funciona. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem. Que recursos da linguagem? Que recursos da retórica foram colocados ali? Teremos algum discurso proeminente, alguma fala de enlevo que precisaria de aspas, por exemplo? Aí você poderia até ter uma situação poética? Não, isso não acontece. O sentimento coletivo não está presente aqui também. Conativa é a propaganda? Geraldo, você sentiu no texto que você leu alguma propaganda? De forma alguma. De forma não é a propaganda. Não é. Propaganda está aqui. Aqui, está vendo? Isso aqui é uma propaganda. Educação à distância, cada vez mais perto de você. Isso é propaganda. Essa aqui é a função conativa ou apelativa. É essa a função, conativa ou apelativa. Então, está presente no texto? Não está. Logo, por eliminação. Agora, é claro, este professor aqui não concorda com a resposta, sob hipótese alguma, tá? Por quê? Porque a função metalinguística é a função técnica, é a da explicação do texto pelo texto, e não uma notícia, como eles colocaram ali. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Ora, então não é referencial, então é metalinguístico, mas por razões estranhas, a banca examinadora CESP-UNB resolveu colocar função referencial. Claro que essa resposta, ela é do nosso gabarito, mas não concordamos com ela. A questão não foi bem formulada, a questão não foi bem feita. A resposta objetiva, concreta e adequada é função metalinguística, que é a que trata de noções e informações conceituais. Por quê? Porque é técnica. Erro do INEP. O Malus, isso também faz parte da preparação dos nossos alunos, porque nem sempre vem de forma clara, essa né? está errada mesmo. E está errado. Está errado. Mas ele tem 4 absurdamente erradas, Perfeito. ele vai pela aproximação. Mas ele precisava saber. Aí que exatamente. Está o ponto. Porque esse é um tema, esse é um tópico, que se o aluno de linguagens não conhece as funções, ele erra, confunde. Ele erra mesmo e vai embora. Mas é uma questão fácil. Aí ele chega aí na E, não é, ele volta e marca B, né? Então, questão fácil, resposta mesmo por eliminação, não porque seja perfeita, é a E. Manda para nós, meu amigo, isso aí. Então, não porque seja perfeita, pode voltar, meu amigão, por favor? Volta. Isso, não que ela seja perfeita, ela não é, mas ela nos dá uma mínima dimensão daquilo que é menos absurdo. Por que eu não concordo com a referencial? Porque você sabe. Professor que está conosco, professora que esteja conosco nesse momento, você sabe que a função referencial é a função da informação noticiosa, do fato que acontece. Por isso ela se chama também denotativa, certo? Anotou isso? Você, aluno, fique tranquilo, manda ver. Próxima, meu amigão, vamos lá.
Isso, câncer. Então vamos lá, pergunta aqui, vamos perguntar. Paulinha, qual é o vosso signo? Meu signo é touro. Touro. Daqui a pouco a gente vai ter aula com o astrólogo da equipe, né? Então eu ia falar sobre isso. Qual é o seu signo, meu amigo? Olha, eu vou falar para você uma coisa muito demorou. simples. Já está tentando inventar um signo. Não estou inventando signo. É porque nós já estamos numa fase que a gente não faz mais aniversário. A gente sofre aniversário. Sofre aniversário. E eu sofro aniversário amanhã. Então, que beleza! Meu signo é parabéns câncer. Ao Geraldo, parabéns ao Geraldo, parabéns. Então aí, tá aqui o meu signo. Aí se vão 10 anos de parceria, né, Geraldo? 10 anos de parceria. Pelo menos 10 anos de parceria. Então, o seu signo está aí, câncer? Câncer. Tá brincando? Então, as duas questões... Olha, foram preparadas para mim, hein? A professora Denise andou conversando contigo antes. Pior que não, né? Até Agora, parece. Agora nós vamos bagunçar um pouquinho. Então, que nós temos o quê? Touro e câncer. Nós vamos bagunçar um pouquinho. Agora, o nosso diretor vai ficar bravo comigo. Qual é o seu signo, meu amigão? Câncer também? Touro, câncer? Escorpião, cuidado com ele. E tem um capricorniano por aqui, né? E daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando pelo YouTube nesse momento, faça a sua pergunta. Daqui a pouquinho, o astrólogo do dia, professor Elton Astrólogo Dias Júnior. Ele já incorporou ao nome dele a palavra astrólogo. Professor Elton Astrólogo Dias Júnior. Legal, o professor Carlos Coruja sempre pergunta dos mapas astrais para o professor Mapas astrais, Elton. muito bem. Então vamos lá. Câncer, 21 de junho a 21 de julho, né, Geraldo? Então você, olha, você que está acompanhando, dia 10 de julho. 10 de julho. Que beleza. O eclipse, vamos lá, Geraldo. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser transformado, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Nada de intoxicação, hein? Não intoxique. Nada de tóxico. Tóxico só com quem está com ele na cabeça mesmo para dizer tóxico, tá? O som é de CS ou KS. Ou tórax, velha, né? Tórax e tóxico. CS ou KS. Desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Tudo isso para você, hein, Geraldo? Ô, louco, hein? Então pare, tá? Não, mas só valia em 2009. Não, a preocupação com... 2010, hein? A preocupação... Não, 2009 está revista. 2009 ele foi coletado. revista. Isso aí. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é a palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, certo, Geraldo? Opa. Que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentir a vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Muito bem. Manda ver, meu amigo. Olha, a revista Cláudia. Isso, manda ver, segue. Então aí está. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais. Você acaba de ver alguma coisa interessante sobre os gêneros textuais. Para você que acredita que é possível sim, você que acredita em número da sorte, você que acredita nesses melindres, veja só. O contexto de uso, sua função social específica. Então aqui vai trabalhar com funções novamente, hein? Disfarçada esta questão. E específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é, olha aí, outra vez, então são duas questões na mesma prova que trataram da temática funções da linguagem. Então, se você não soubesse, e se você não souber funções da linguagem, teria patinado naquela primeira, errado muito provavelmente, e erraria nessa aqui também. Muito bem, então vamos lá. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é. Qual é a sua função? Aí vamos para aquela nossa brincadeira. A função é vender, é informar, é ensinar, é expor ou é aconselhar. Geraldo, pensando só no verbo, somente no verbo, meu amigo, esqueça o que vem depois. Eu quero que você atribua um caráter positivo, negativo ou mais ou menos ao verbo em relação ao texto que li. Então veja,
O reconhecimento diferente de gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é vender. Só o termo vender. Positivo, negativo ou mais ou menos? Acho que é negativo. Né? Negativo. Não quer vender nada. Beleza. Informar. Até porque não é astronomia. Informar? Não, eu não acho também. que não. Negativo? Mais ou menos. Mais ou menos. Paula foi no mais ou menos. Mais ou menos, mas não é astronomia. Mas é só o verbo para Só o verbo. Só o verbo. Agora, C. Não, vou colocar aqui. Deixa eu apagar. Vamos fazer certinho. Aí. Vou colocar aqui para dar certo. Então, o vender, negativo, tá? O informar, mais ou menos, tá? Ensinar, só o verbo. Positivo, negativo ou mais ou menos? Ai, não pense muito! Acho que é negativo. Negativo? Beleza. O que é que eu acho? Negativo. Expor, Paula, expor. Expor? Não. Negativo. Negativo, beleza. E aconselhar? Eu acho que é positivo. Positivo, beleza. Então, muito bem. Pelo que vocês apontaram, a resposta correta é a letra E. Mas eu jamais assinalaria a letra E sem ter lido o restante. Nós só lemos os verbos. E vimos que os verbos têm caráter, valor, positivo, negativo, mais ou menos. Agora eu vou seguir. Agora eu vou para tudo. Então, agora o restante do enunciado, eu também atribuirei o mesmo valor, positivo, negativo, mais ou menos. Então, a análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é vender um produto anunciado? Positivo, negativo, mais ou menos? Negativo. Negativo, não está vendendo nada. Não está vendendo nada. Muito bem. Informar sobre astronomia? Negativo. Negativo. Agora sim, Geraldo. Agora sim, negativo. Tá? Ensinar os cuidados com a saúde? Negativo. Vai. Pensa, negativo? Então, beleza. Expor a opinião dos leitores em um jornal? Não. Não, negativo. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho? Positivo. Positivo? Joia. Peça a resposta, por favor. Resposta correta, letra E. Mas aí você diz assim, para com isso que é tão fácil assim. É fácil, mas por que o maior índice de notas baixas acontece na prova de linguagens? Porque o candidato já resolveu 45 questões de matemática, já escreveu uma redação e encara 45 questões de linguagens e aí não presta atenção aos detalhes, porque essa é uma questão simples de função da linguagem. Claro que é aconselhar, claro que essa é a situação que está posta ali. Volta uma para mim, por favor, Geraldo Amigão. Volta. Por quê? Vender. Não, anterior, as alternativas mesmo, Miguel. Isso. Vender. Essa função da venda é a função conativa ou apelativa. Conativa ou apelativa. Conativa ou apelativa. E não é o caso, não se está vendendo nada. Então esqueça, essa função é incorreta. Aí você tem informar sobre astronomia. Como assim informar? Então você teria uma função metalinguística ali, porque informar sobre astronomia. Que astronomia? Não é astronomia, é astrologia. Nem isso, não, garoto, por favor, nem isso. Tá? Ensinar os cuidados com a saúde, mais uma vez a função metalinguística, depois expor a opinião dos leitores. Onde é que está a função fática ali? Expor opinião é dizer assim que você tem a função fática, a função do diálogo. Não tem nada disso. Agora, aconselhar sobre amor, família e trabalho é o que ela faz o tempo todo. Por isso, os horóscopos funcionam dessa maneira. As pessoas fazem, a gente que acredita plena e piamente em horóscopo. Então fazer o quê? É por aí o caminho. Mas outra questão fácil. Gostou, Geraldo? Viu que tranquilo, Legal, né? Tranquilo, não. Duas questões bem acessíveis. Manda ver, meu amigo. Isso. Agora vamos lá. Questão 111. Vamos nós. Sob o olhar do Twitter. Muito bem. Aí é que está, né? O que pega muitas vezes é o enunciado longo. Porque esse enunciado parece curto, é um slide aqui. Só que na prova, ele pode ocupar um quarto de página. Pode ocupar meia página inteirinha. E é isso que muitas vezes desgasta o nosso aluno. Então veja, vivemos sob o olhar do Twitter. Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado começam a se fundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. Eu gosto dessa parte aqui, vou pedir que você assinale. Público e privado, tá? Público e privado começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma ideia complexa. Também, olha aqui o paradoxo. Uma mensagem curta
certo? Que tenta fazer o quê? Encapsular uma ideia mais do que complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de milhões de pessoas o praticam diariamente. No mundo todo, são disparados pasme, hein, Paula? Você que é desta área tecnológica, 2,4 trilhões de SMS por mês. Isso SMS não existe mais, né? Isso aqui, veja só, já estamos em outra... WhatsApp. Exatamente, já estamos em outra. O WhatsApp é uma situação curiosa, né? Permite a você enviar uma foto, permite a você gravar a tua voz, como se estivesse falando com a pessoa, né? Oi, tudo bem? Você sair? Fala comigo. Impressionante. Vídeo, chamada com vídeo. Você acabei de ainda há pouco acabei de falar com uma pessoa que está lá no Peru. Olha aí. Feliz da vida com o 3º lugar na Copa América. Beleza. E neles cabem 140 toques ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut. Olha, que saudade. Vamos puxar uma flecha assim, aqui, ó. Faleceu. Aqui já. Faleceu. Tá? Faleceu. Estamos falando de arqueologia. E essa prova é de quando mesmo? 2010. 1910? Nessa prova, 2010. Olha como é rápido, né? Nem 5 anos, hein? Nem 5 anos. A prova foi em outubro. Nem 5 anos, tá? Só para ter ideia da dimensão da brincadeira. Mas o texto é de 2009. Então então 5 anos. Beleza. Falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamadas em qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados. Next! Isto! Super conectados, na verdade, de várias formas. O mais recente, olha o que eu falei, isso ocupa metade da página. Então, você que está ali, é exatamente isso. Aqui eu tenho uma lista de alunos participantes, mas isso ocupa metade da página. E aí é que o aluno desgasta, né? Desgasta por quê? Porque ele tem que ler tudo isso aqui. Por isso o segredo, né, Marlos? É ler com atenção e vai sublinhando palavras-chave. Uma vez. O mais recente exemplo de demanda por total conexão e de nova sintaxe, nada de sintaxe é no teu planeta, é sintaxe social é o Twitter. Inclusive, a partir dessa época, o Twitter virou verbo, né? Eu tuito, tu tuitas, ele tuita, nós tuitamos, vós tuitais. Na tuita tu é péssimo, né? Não tuita tu, mais ou menos isso. O Twitter pode ser entendido como uma mistura de blog e celular. As mensagens são de 140 toques, como os torpedos dos celulares, mas circulam pela internet, como os textos e blogs, em vez de seguir para apenas uma pessoa, como no celular ou MSN. A mensagem do Twitter vai para todos os seguidores, gente que acompanha o emissor. Podem ser 30, 300 ou 409 mil seguidores. Nesse sentido, agora tem o Snapchat, professor. E é pode isso? ser que ele O que seja é isso? abordado. São vídeos também, ou só áudios, ou fotos que você manda para os seus seguidores. Então, só os teus seguidores recebem. Essa história de seguidor, né? Pô, parece estranho. E aí, seguidor? O que você é na vida? Um seguidor. Eu sigo você. Tá bom. Olha, aquele foi só o primeiro texto. Daí nós temos o texto 2. Veja o tamanho da encrenca. Dicas para usar melhor o Twitter. Olha, coloque-se no lugar do seu leitor. Você gostaria de saber que alguém está comendo um lanche? Que alguém foi ao banheiro? Eu gostaria, porque eu fico regulando. Para com isso, maníaco, não? Nesse sentido. Cuidado com o que você vai publicar. Você quer mesmo que todo mundo saiba detalhes da sua vida afetiva ou sexual? Você quer isso, Geraldo? Eu não. Encontre uma velocidade ideal de mensagem. Se forem poucas, ninguém vai segui-lo. Se forem muitas, as pessoas vão deixar você de lado. Use a busca para encontrar pessoas e assuntos que lhes interessam. Se quiser seguir os resultados da busca, cadastre em seu leitor de RSS. Aprecie com moderação. Parece cigarro aí, né? O Twitter pode dispersá-lo. Se estiver concentrado, deixe-o fechado. Desde o tempo que você... o tempo que você gasta com ele. Se a conversa começar a ficar longa, ligue para a pessoa, use o MSN. Nada disso eu estava lendo mais, já era isso aqui. Não tente ler tudo, é impossível. De tempos em tempos, avalie se você quer realmente seguir todas aquelas pessoas. E virou uma febre, porque algumas criaturas, com pouco tempo, ou porque tem necessidade de insuflar, de colocar o seu ego acima do mundo, diziam-se assim, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 2 milhões de seguidores, eu tenho 4 milhões de seguidores. Cá para nós, tem alguma serventia você ter 4 milhões? Mas as pessoas gostam de mim. Olha, cá para nós, vamos dizer assim, cresça e apareça, põe um melão na orelha e sai daí feliz, tudo bem. Dá a comparação entre... Alguém segue você no Twitter, Geraldo? Eu nem tenho Twitter. Não, tenho, mas eu não tenho nenhuma preocupação. De vez em quando eu estou seguindo você.
Que bom, é ignorado por mim. Paciência, não tem preocupação com isso, deixa rolar. E pensa bem, ou você... Fizeram para mim, né? Não, ou você faz a vida e constrói a vida, constrói a história, ou você é vítima dela, né? Sem dúvida. Ou é você uma consequência da história. Quem está construindo a história não tem tempo disso. Não, mas sem chance, sem chance. Da comparação entre os textos, depende-se que o texto 2 constitui um passo a passo para interferir no comportamento dos usuários, dirigido diretamente aos leitores. E o texto 1, olha, aí é que foi, o enunciado, aqui não, volte aí, Miguel, volte, por favor, volte. O enunciado matou o candidato, não é? O enunciado matou o candidato distraído. Por quê? Porque o enunciado ignora o texto 2. Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto 2 constitui, já explicou, o texto 2 constitui um passo a passo para interferir no comportamento dos usuários, dirigido diretamente aos leitores. Esqueça, não queremos o texto 2. E o texto 1... E aí é que o nosso candidato errou. Olha que louco, né? Sim, e aí é que ele erra. E o texto 1 faz o quê? Aí, novamente, não vai dar tempo de nós brincarmos, mas olha, daria certinho aqui. Olha, só a primeira palavra, Geraldo. O texto 1 adverte, o texto 1 ensina, o texto 1 exemplifica. Pode o próximo, por favor, meu amigo? Isso, próximo. O texto 1 procura ou o texto 1 apresenta. Não vai dar tempo, volta para o anterior, meu amigão, só para nós lermos o enunciado todo. Mas é assim, o texto 1 adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um problema porque expõe a vida dos usuários e por isso precisa ser investigada. Vai investigar a internet? B. Ensina aos leitores os procedimentos necessários para que as pessoas conheçam em profundidade os principais meios de comunicação da atualidade. C. Exemplifica e explica o novo serviço global de mensagens rápidas que desafia os hábitos de comunicação e reinventa o conceito de privacidade. Próxima, meu amigo, próxima. D. Procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos que o uso do Twitter pode representar nas relações de trabalho e no plano pessoal. Texto 1, hein? Não o 2. E apresenta uma enquete sobre as redes sociais mais usadas na atualidade e mostra que o Twitter é preferido entre a maioria dos internautas. Você já sabe a resposta. Volte, por favor, meu amigo Geraldo, volte. Você já sabe a resposta. A, B, C, D, E. Fácil demais também. Olha, questões bem acessíveis. Manda ver para nós, Geraldo, por causa do nosso tempinho. Resposta certa, letra C. Você já sabia. Eu fiz um aqui para te dar a dica. Exemplifique e explica o novo serviço global de mensagens rápidas que desafia os hábitos de comunicação e reinventa o conceito de privacidade. Perfeito, resposta correta. Nós temos aqui 2 minutinhos. Manda ver, manda 3 minutinhos. Manda ver. Vamos lá. O dia em que o peixe saiu de graça, uma operação do Ibama, novamente contigo, hein? Uma operação do Ibama para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Lá para suas bandas, Tocantins, hein? Para onde você vai? Incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Que período é esse? Quando os peixes se reproduzem? Qual é o período? Período, o que a gente denomina? Quando o peixe se reproduz é a época da piracema, coisinhas assim nesse gênero. Piracema que sobe o rio, né? Exatamente. E aí, mas sobe o rio por quê? Para desovar. Para desovar, porque ele quer reproduzir. Isso aí. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica na região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Beleza, meu amigo? A notícia, do ponto de vista dos seus elementos, a notícia, por isso que nós temos que falar sobre a notícia, do ponto de vista dos seus elementos, ela faz o quê? Ela, apresenta argumentos contrários à pesca ilegal? Só vou ler a notícia e não vou pescar mais ilegalmente. Tem um título que resume o conteúdo do texto? Tudo bem. Só manchete. Informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. Letra D, dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do Ibama. Ou introduz um fato com finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio ambiente. Pode chamar, meu amigão? Resposta tranquila? Tranquilamente. Informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado nefasto dessa ação. Para quê? Para precaução. É isso. Prova de linguagens, tranquilíssima, questões escolhidas para você. Obrigado pela companhia. Volto amanhã com redação em companhia do professor Laércio. Agora, respira 5 minutinhos. Na sequência, Gerald e a sua Bio 1 com você. Tá? Abraço, até a próxima.